Olá meus amigos, de volta por aqui com mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre um filósofo que eu gosto muito e que tem muitas filosofias e reflexões que podem ser aproveitadas no nosso dia a dia. Como eu falei para você em um desses vídeos, eu gosto de trazer tanto a filosofia como outros ensinamentos como algo que se possa usar para a vida, né? E não simplesmente como um conhecimento que vai ficar armazenado em nossas mentes para ser usado apenas em uma prova de concurso. Eu acho que deve ser muito mais do que isso. A gente tem que reter o que é bom em tudo e tirar proveito disso de modo que a gente cresça, né, pelo entendimento enquanto ser humano. E o pensador de hoje, que eu gosto muito dele, é o Sêneca. Se você deve provavelmente já ter assistido os meus vídeos acerca do estoicismo, você ouviu alguém comentando sobre o Sêneca, porque ele também é um filósofo ligado a uma última etapa do estoicismo. E o Sêneca, ele viveu no ano aproximado, né, de 4 até 65 depois de Cristo. Então ele está naquele contexto lá da Antiguidade Latina, e ele, na verdade, escreve obras que são, algumas delas são como epístolas, né, ou como cartas dirigidas a algumas figuras. Por exemplo, eu estou aqui com o livro chamado Sobre a Brevidade da Vida, que ele dirige a Paulino, cuja identidade é, inclusive, controversa, né, nas quais ele vai discorrendo sobre a natureza finita da vida humana. São desenvolvidos temas acerca de amizade, de livros, de entendimento, da morte, enfim, é um texto de uma leitura muito fácil e que é muito proveitoso para o nosso dia a dia. O Sêneca, você deve ter ouvido falar também, que ele foi um mentor, praticamente o mentor de um dos imperadores mais perversos da história, que foi o Nero. Só que a partir de um momento, desde criança, que ele cuidava, ensinava coisas da vida para o Nero, o instruía no comando, mas chegou um momento que o Nero para de ouvir Sêneca e também os outros conselheiros, chegando ao ponto de ele traçar o seu próprio perfil, o seu próprio caminho, e chegou a um extremo de não mais respeitar ou conceber ou assimilar os ensinamentos de Sêneca como algo bom. E ele convidou, inclusive, o Sêneca a cometer o suicídio. Isso era comum naquela época em Roma, e aí o Sêneca é forçado, vamos dizer assim, né, a cometer suicídio por aquele que seria um dos seus discípulos, o imperador Nero. E aí ele corta os pulsos, tem uma história por trás disso aí. Na verdade, ele faz a primeira tentativa, depois não dá certo, ele vai para uma água quente para ver se as veias dilatavam e saía com mais facilidade o sangue. Depois ele vai para uma sauna e finalmente morre, pulsos, pés cortados, asfixiado, uma coisa realmente horrorosa, dentro de uma banheira quente. Depois você dá uma lida nessa história aí. Mas a moral da história é que ele foi convidado a cometer suicídio por aquele que ele havia instruído ao longo da sua vida, né, que é o imperador Nero. Então Sêneca escreveu várias obras, e elas com esse teor estoicista, e ele escreve sobre a brevidade da vida. O que eu acho interessante nesse livro é que ele tenta mostrar, o Sêneca tenta mostrar, que a vida ela não é curta, ela não é necessariamente curta. É nós que não sabemos aproveitar ela da melhor maneira. Se a gente soubesse aproveitar o tempo, não com ocupações inúteis, querendo ficar rico, querendo crescer, querendo tomar o poder, uma série de coisas que a gente tem, mas se a gente quisesse aproveitar, de fato, crescendo em sabedoria, né, e aproveitando o nosso tempo livre, nosso tempo ocioso. E eu quero falar para você sobre a brevidade da vida. Próximo vídeo, aguarde.